Jane Aragão convida. Apoio Toninho Aleixo, decorador de eventos. Avenida Engenheiro Valdir Pedro Monachese 270, Aeroporto. Globo Ético Organização Contábil. Contabilidade com segurança. Olá, estamos começando mais um programa Jane Aragão Convida. E hoje, nosso convidado, Mário Martins, certo? Prazer. Muito obrigado por você ter deixado tudo e vindo gravar. Nós vamos falar de você. O importante, o profissional, todo mundo conhece, mas eu quero saber da criança, pequenininho, de onde que é, de Juiz de Fora, estudou aonde, como é que foi sua infância? Vamos contar, Juiz de Fora inteiro querendo conhecer o outro lado do Mário, vamos embora. Obrigado. Eu que te agradeço o convite, primeiro, para poder falar um pouco da gente. Eu, na verdade, tive uma infância muito simples, né? Eu sou filho de jornaleiro, meu pai é português, minha mãe é italiana, vieram para Juiz de Fora e logo depois eu nasci. Muitos filhos seu pai tinha? Só eu e minha irmã. Ah, tá, um casal. Assim que eles chegaram no Brasil, eles se conheceram no Rio, casaram e vieram morar em Juiz de Fora. Meus avós também aconteceu isso. Meus avós vieram os dois da Itália, aí se conheceram e casaram. E meu pai até teve dificuldades, né, para namorar, porque minha mãe italiana e português teve que comprar até livrinho de tradução para poder namorar. E eles se conheceram e casaram muito rápido e vieram morar aqui. E já de cara, quando vieram para cá, mudaram aqui para o bairro Granbury, né? E ele montou uma banca de jornal ali na Batista de Oliveira com Santa Rita. Foi com essa banca que ele nos criou a vida inteira. Olha que bacana. Mas naquela época o jornaleiro tinha aquele público fiel, né? Tinha, não existia internet. Eu lembro dessa banca porque a gente morou ali na Batista de Oliveira, lá em cima, quase em frente ali o campo do Granbury. Então, assim que eu casei, quando eu comecei a namorar o Josino, eu morava ali. Ali perto da casa do Souto Maior, ali para cima. Depois da Sampaio, ali tem um prédio ali, chamava Armelinda Conceição, parece, é de uma senhorinha, que ela era viúva, tinha acho que 20 apartamentos. Eu saí dali para casar. É a senhora que era parente até da dona Dília Campelo. Isso. Eu tive uma loja ali, quando garoto, junto com o filho da doutora Adília, que nós montamos. Tá vendo como é que esse mundo é pequenininho, né? A gente, às vezes, né, já deve ter se cruzado muitas vezes na Batista. Muito, porque, na verdade, eu com 9 anos de idade, eu comecei a estudar no Grupo Central. Então eu descia de manhã com meu pai, 4 horas da manhã, porque na época os jornaleiros abriam muito cedo. Tinha que buscar o jornal, Tinha que buscar o jornal ali na Santo Antônio, na Silva Jardim. Eu costumava descer, ele me deixava dormindo dentro da banca. Ia pegar o jornal? E ele ia pegar os jornais às 7 horas da manhã, que ele já estava 6h30, já estava com a banca aberta, eu ia para a aula. E às 11 horas, quando eu saía da aula, eu passava lá e já pegava os jornais para subir minha rua, a Batista, até lá no alto do Granbury, entregando os jornais para os clientes dele. Alguns clientes nossos que a gente tinha já. Tinha assinatura, né? Era muito bacana nessa época, era muita fidelidade. Naquela época tinha né? Praticamente, né, as empresas não faziam assinatura. Não tinha internet. Então era muito, né? Eu lembro que jornal, por exemplo, um jornal como o Globo, Jornal Brasil, era vendido em média 300, 400 jornais. Meu pai, quando vendeu a banca, quando ele se aposentou, a venda de jornal já era 10, 15 jornais por dia, caiu muito. Eu parei de rodar o jornal porque os assinantes já não queriam mais assinatura. Porque o Josino resolveu montar o Diário Regional, então eu fiquei com ele, quer dizer, foram 13 anos com o Josino e mais 12, 10 anos comigo. Então foi bastante tempo. E aí a gente ficou naquela. Mas aí a despesa não estava, sabe, estava muito maior do que o próprio o Diário Regional, eu lembro ainda, quando jovem, que ainda vendia bem, né? Vendia. Vendia bem. Era notícia da cidade, né? Então aquilo ali já dava uma certa visão para o povo, né? Era uma das poucas fontes de informação que tinha, né? É verdade. Mas teve algum caso que te marcou, além desse aí de subir distribuindo jornal e outras coisas aí? Não. Quando você era pequeno? Você tem cara de ter se levado, não era não? Não, fui muito levado. Eu realmente
Deu trabalho. Como meu pai e minha mãe trabalhavam o dia inteiro, né? Lógico, minha mãe também ajudava na banca, né? Eu realmente, depois da escola, minhas tardes era de molecagem ali no Grambre. Na rua, tinha aqueles dois futebol. campos do Grambre ali, tinha muito papagaio, pipa, essas coisas. E ali o campo não era cercado, né? Você não, lembra? não, tinha eram dois campos abertos. Não é nem o campo do Grambre, né? Além do campo do Grambre, tinha aqueles outros dois campos, onde hoje são vários prédios e tudo. E ali onde é que tinha jogo pelado o tempo todo, né? Então a gente ia muito para ali. Mas podia se brincar, né? Não, se brincava à vontade. Soltar papagaio. Isso. Eu ainda Você fazia pipa também, papagaio também? Eu fazia, eu muito pegava dos outros, né? Porque eu como morava no final da Barão de Santa Helena, para cima da Princesa Isabel, então a minha rua era sem saída. Então para mim era muito bom, porque o pessoal soltava papagaio lá, um cortava o outro e eu só ficava no Aldo Morro pegando. Só catando. Eu só ia catando para mim. Legal, catando e vendendo. E passava a vender também, virava uma receita. Uma economia. Então isso foi muito interessante. A banca me ajudou muito, porque a gente, estando na banca, o pai fazia questão muito que a gente lesse, né? Então, eu, na verdade, quando eu entrei para o colégio, aos 7 anos, eu já sabia ler, escrever, multiplicar, somar, porque isso tudo a banca me deu como ensinamento. E eu passei a gostar muito de fazer jornal, essas coisas, né? Então, notícia, entrevista... logo quando garoto, eu já comecei a elaborar assim, jornalzinhos e tudo, né? Na escola, né? Mas a gente fazia isso, né? Na gente escola, começou, mas eu até com 13 para 14 anos, eu fui pro lado profissional mesmo, né? Junto até com o filho da doutora Adília, o Paulo, Paulo Antônio Bojo, a gente montou o primeiro jornal gratuito em Juiz de Fora, que era o Bizu. Isso. Que era distribuído nas escolas. A gente distribuía aqui no Pio 12, na academia, no Grambre. E nós tivemos jornal por mais de 2 anos ainda, distribuindo nas bancas. Fazia a festa, né? Era um jornal de brincadeira entre os estudantes, né? A gente provocava todo mundo, mas tinha o lado social do jornal também, né? Certeza. A gente fazia uma brincadeira muito gostosa. Eu tinha um cacuete no nariz, porque eu sempre tive um desvio de septo muito grande, que eu mexia com o nariz demais, né? Então eu lembro que o Paulo Antônio Bojo criou esse apelido para mim de Mário, o repórter ativo que fareja buracos. E a gente criou... com isso você dava as notícias. A gente criou a coluna para denunciar os buracos que tinham nos asfaltos de Juiz de Fora. Tá. Né? Então a gente... Coitado dos prefeitos nessa época. A gente fazia isso de brincadeira e dava certo, porque coisa de 2, 3 dias depois o buraco estava tampado. Tá. Aí depois nós começamos até a apelar. Então tem que chamar aqui o repórter lá, que fareja valeta, fareja buraco, porque tem uma valeta aqui no como é que chama aqui na Oscar Vidal. Oscar Vidal. Outro dia eu falei na televisão, mas não adiantou nada, não tamparam. E continua em aberta. Hoje a gente vê até muito buraco, né? Então, mas essa continua em aberta. Ô, Mário, olha... Realmente demora. Tá, joia. Só a infância foi ótima, né? Com certeza, né? Dá para se ver. Mas o nosso tempo aqui corre. E aí nós acabamos com o nosso primeiro bloco. Tá bom demais. Eu vou pedir um intervalo. Já retornaremos. Não saia daí. É um minuto só. E retornando nesse segundo bloco. Vamos lá. Agora vamos passar para a adolescência, né? Então vamos. O que acontece? O que você gostava de fazer? Naquela época tinha muitos DAs, né? Então tinha campeonato, participou muito de futebol, de coisa. O que era o esporte que você fazia? Queria ser jogador? Não. Como é que foi? Não, eu interesse ser jogador, não. Eu cheguei a fazer teatro com alguns amigos. A gente batia uma bolinha assim com a turma da Barbosa Lima. Com o Fernando Fará, com o Flávio Moreira, com o Jorginho, que é a turma que tinha uma turma muito chegada ali na Barbosa com a Batista, que a gente ficou muito amigo ao longo dos anos e somos amigos até hoje, né? Olha que bacana. Então a gente batia umas peladinhas por ali. Mas eu, por conta desse negócio de ter o jornalzinho e tudo, já aos 16, 17 anos, eu me enveredei muito para esse lado. De escrever. Você gostava de escrever? Eu gostava de escrever, de diagramar. De ler também, né? Você de montar, a gente ia... E eu enveredei desse pessoal até os 17 anos só trabalhando com esse negócio de jornalzinho. Eu levei isso como uma profissão mesmo. Mas logo depois, aos 18 anos, eu fui para o Exército. Meu pai queria que eu servisse de qualquer maneira. Então eu falei, para servir, então eu vou fazer MPOR.
e fiz a NPOR na infantaria. Lá no NPOR O Josino mesmo. fez NPOR, o Erics fez O Erics NPOR. fez, o Erics que é companheiro nosso de artilharia, então, o Erics né? fez NPOR, o filho do Erics fez NPOR. Então a turma toda. Nós montamos até a associação agora, dos oficiais da reserva, Isso, porque eu sou fundador, o Schmidt, o Flávio Moreira, e depois nós convidamos inclusive o Erics e ele assumiu a presidência durante um tempo. Isso, Mas lá dentro do Exército eu também fiz isso, fui fazer o jornal O Infante do Exército. Tá. Durante os 2 anos que eu fiquei lá. Saí de lá como... E você chegou a escrever algum livro, alguma coisa? Não. Não, agora mais recente, né? Depois da faculdade. Na época, não. Na época, os meus jornalzinhos eram muito piada, muito brincadeira, né? Aí ninguém levava a sério ou não? Todo mundo levava a sério? Não, até que se levava, era muito bacana. Mas aí dentro do Exército a gente soltou também nesse mesmo estilo. Que o Exército dá muita liberdade para a gente, apesar de ser na época que dizem que era ditadura, né? 80, 81, que foi um período maravilhoso na minha vida. Muito bom, não só na época, mas para as escolas, foi a época que a gente formou também na Federal, na faculdade, fizemos, fiz pedagogia, fiz direito, e aí onde a gente até questiona, muito. né? Porque a gente, na época da ditadura, né? Isso, que tinha que boate de explodir banca de jornal. Então, nós tínhamos Nunca banco de teve jornal, nada, nunca tivemos problema nenhum. Eu tive uma passagem minha no Exército muito legal, que eu achei, foi aí que eu passei a respeitar o Exército. Foi quando havia uma aglomeração no calçadão e o Exército nos pediu para ir lá para conter. Só que ele nos observou muito bem, não deixou levar armamento, só cacetete, mas deixou bem claro, se nós usássemos o cacetete, a gente seríamos responsabilizados criminalmente. Olha. Que eles não admitiam que a gente batesse em ninguém na rua, mas sim só conter o movimento para dar uma certa segurança. Só o respeito, né? Então, eu achei isso muito bacana. E aprendia muitos valores, né? Muitos valores. Josino era doido por Erics, fazia o Exército também, para ele aprender de valor, hierarquia, além da hierarquia e tudo, a ética, e a gente aprender a superar os obstáculos. Isso, as dificuldades. As dificuldades, vendo que nem tudo era fácil realmente, a encarar, porque a gente tem o costume de desistir muito fácil das coisas, né? E o Exército ensinava isso pra gente, falou, não. A gente acha que não dá mais, mas vamos continuar insistindo e tudo. Isso me ajudou muito depois profissionalmente. Pois é. E são valores que a gente aprende, que eu te falo, que ninguém te toma. Não, graças a Deus não. Ninguém te toma, isso é seu, é para você passar para quem você acha que deve te passar. No caso, a gente geralmente passa para os filhos, né? Eu não servi exército, não, mas eu tive um marido e um filho que serviram. Então, eu praticamente entrei no esquema, né? Então, as fardas, aquela coisa, né? E era, assim, muito bacana. E a gente a minha aprendizagem eu levei para o tempo todo, inclusive, não só que já veio do meu pai também, mas o Exército me ensinou isso, a gente ser honesto e tudo, correto com as coisas que a gente faz. E isso me ajudou muito. E acreditar nos sonhos da gente. E isso me ajudou muito na vida profissional depois. Claro. Porque logo depois, 2 anos, eu já saí dali e fui trabalhar na Mendes Júnior. Pensa né? bem. E graças a esse aprendizado do Exército é que eu consegui crescer lá dentro e chegar a um cargo. E olha que a Mendes Júnior fez sucesso em Juiz de Fora na época, né? Realmente foi Eu assim. entrei logo novo, com 21 anos, eu saí do Exército e 2 meses depois eu estava na Mendes Júnior, em 82 isso, e num cargo até baixo, né, trabalhando na parte administrativa, e logo depois conheci o José Mendes Júnior antes de morrer, uma pessoa maravilhosa. Muito engraçadinho. A gente estava construindo a siderúrgica, foi na faixa de quando a siderúrgica tinha 5.000 funcionários na sua construção. Maravilhoso. Era uma obra e tanto, sensacional, e lá eu também vim aprender muita coisa. Foi uma riqueza para Juiz de Fora, né, a Mendes Júnior aqui, foi. Foi realmente, se não, eu fiquei na empresa durante muitos anos, mas se não fosse a guerra do Iraque, em 1990, que deixou a empresa em grandes dificuldades financeiras, ela estaria por hoje
100 mil pessoas era força. Ela conseguiu se levantar, né, já atualmente, mas não era mais a mesma empresa que era naquela época. Não, não. Né? A cai siderúrgica, um pouco, sim. né? A pessoa fica um pouco desiludido, né? E aí acontece Justamente. isso com todo mundo, né? Ali então foi... dá aquele, não é pânico geral, não, mas dá aquele desânimo geral, né? E é uma empresa que investia no funcionário, né? Sabia valorizar o funcionário. Não, e você vê, a pessoa chegava lá, varrendo o chão, daí a pouco ele já estava crescendo dentro da própria empresa, forneciam cursos, reciclagem, isso é muito importante. Eu cheguei em cargo de chefia lá num prazo de 2 anos de trabalho. Pensa bem. Eu cheguei e foi pelos seus próprios, próprios méritos. Realmente, eles cobravam isso da gente. Lógico. Muito, mas eu cheguei a fazer todo o recrutamento para Carajás. Olha aí. Quando pegamos as obras de Carajás, tudo. Eu chegava a contratar mais de 600 homens por mês. Olha que bacana. Para mandar para Carajás. É isso. Foi uma fase da minha juventude que eu mais amei. E também você não esquece, né? Não, não. Quanto bem você fez às pessoas, até por conta do trabalho Menjune, que era um trabalho afastado, a gente ia para lá às 7 horas da manhã e voltava 6, 7 horas da noite. O Josinho, na época, tinha um ônibus para fazer o transporte da TransDJ, na época. A TransDJ que fazia da construtora. Isso né? E a Frota Nova fazia da siderúrgica. Isso mesmo, é isso aí. A gente andava na TransDJ. Com certeza. Olha, Mário, juventude legal, foi ou não foi? Muito bacana. Com certeza, né? Mas, ó, o nosso prazo aqui vai escapulindo. Então, vamos lá. Eu vou pedir um intervalo. Já retornaremos. Não, saia daí. É um minuto só. E retornando nesse terceiro bloco, te falei, o tempo é muito rápido, né? E a gente parece que o papo é gostoso, aí a coisa anda mais rápido ainda. Mas vamos lá, agora nesse último bloco, eu quero que você passe aí. Plano, projeto, mensagem, a família, qualquer coisa. Vê aí o que você quer fazer. Vamos lá. Está satisfeito? Está indo bem? Está mais ou menos? Como é que tá? Vamos embora. Eu estou muito satisfeito, graças a Deus, que Deus me deu o dom vivo, né? Não, e Deus me deu o dom de ir para o Educandário Carlos Chagas. Ah, que ótimo. Dirigi o Educandário. Isso em 98. Já vão se fazer 20 anos que eu estou lá. E mas aí, com a experiência da Mendes Júnior, você deve ter aproveitado muita coisa, não? E com o apoio dos parceiros. Quem me levou para lá foram os amigos do Rotary. O nosso falecido Newton Ramos, que era meu padrinho, o Zé Nilton Fagundes, e o general Tisteu Frota. Isso. Esses 3 homens foram os que me empurraram para o Educandário. Te colocaram lá, te deram de colocaram lá, me ajudaram a levantar a instituição num primeiro momento e depois falaram, agora toca com as próprias pernas. Né? Graças a Deus a gente conseguiu recuperar a instituição, passamos por diversos problemas, porque o Educandário naquela época recebia todos os adolescentes em situação de risco de fora. Isso. E chegando ao ponto também de não ter o Cerespim ainda, então até os adolescentes infratores. Né? Então era um sofrimento muito grande, era muita dor de cabeça, muito trabalho. Faço ideia, muito trabalho, né? Me deram 6 infartos lá dentro por conta disso, na época. Nossa Senhora! E eu sentindo a dificuldade como eu sempre fui administrador e contador, isso me auxiliou muito no meu trabalho, mas eu senti dificuldade de ter uma assessoria jurídica. E a gente não tinha condições de pagar advogado. Então eu resolvi fazer direito por conta disso. Ah, legal. Então eu acabei fazendo direito para ajudar o Educandário. E acabei montando meu escritório também com a parceria do meu amigo Diógenes, até que me ajudou e tudo. Né? E hoje eu estou satisfeito que eu tenho um escritório onde eu tenho o filho de Diógenes trabalha comigo. A minha filha, que acabou de formar na Universidade Federal, a Letícia, também está indo lá trabalhar comigo. Já tá 2 meses lá comigo. E paralelo a isso, eu continuo ainda no Educandário, porque o Educandário vai ser o resto da minha vida lá, e esse é meu sonho. Né? Aliás, foi essa mensagem que quando eu conheci Chico Xavier, tive o prazer, um ano antes dele morrer, e ele chegou a me dar um beijo na mão e falou, lá é o seu lugar e lá você tem que ficar pro resto da vida. Olha. Então é isso que eu estou tentando fazer. Não, mas é uma missão muito boa, é muito grandiosa a missão da gente. A gente que às vezes não descobre, muito, né? E isso nos ajuda muito a criar até nossos filhos. Eu, quando eu encontrei a Sítio Noé também, eu percebi que era o meu lugar, era
que eu pensava, era o que eu queria, porque eu queria ser freira, só que aí eu não fui. Aí eu casei, aí fui ter filho. Aí quem casa tem filho, aí você já viu. Aí marido, filho, cachorro, papagaio, né? E família, né? Aí foi. Então, depois você começa a criar os filhos, já começa a se preocupar com os filhos, né? Agora já estou nos netos, né? Então, graças a Deus, também, graças a Deus, estão indo bem. Eu ainda não cheguei nos netos, não. Não, mas aí vai ser novo, né? Aí, de repente... Meus filhos ainda estão solteiros, ainda Então. o Álvaro tá fazendo biologia agora, está começando com 20 anos. Então. Já tem me ajudado lá no Educadar também, já está aprendendo. Tem que aprender. A lidar, né? E você vê que aprender não fez mal para você nenhum, né? A minha mãe também falava, você tem que aprender, lavar, passar, cozinhar. Mas a minha mãe sempre teve uma veia artística. Então ela falava, você tem que aprender a tocar acordeon, tem que aprender fazer não sei o quê. Então era assim eu fui, sabe? Eu aprendi muito, até dentro da Mendes Júnior, até que o que me passaram, nunca recusar serviço. E graças a Deus eu fiquei muito tempo lá por conta disso. A gente ia assumindo diversos setores, ia assumindo, não brigava por salário, deixava as coisas vir naturalmente. E a gente foi permanecendo, fomos um dos últimos a sair quando a Mendes Júnior Mecânica fechou em Juiz de Fora. Porque da consultora eu fui para a Mendes Mecânica, né? É onde é o Porto Seco hoje. Então até ela ser vendida eu fui um dos últimos funcionários a sair de lá. Quer dizer que você conhece a Mendes Júnior desde o início, né? Desde o início. E depois que eu fui para o Educandário, ainda nos tornamos parceiro com o Cláudio Horta, né? Isso. Cláudio Horta levou um programa de aprendizagem para dentro do Educandário. Ele também fez um trabalho muito bem feito na Mendes Júnior. Fez demais. Muito. Nossa. E o trabalho social dele era muito forte. A gente, quando fazia a DESG, a gente visitava lá a Mendes Júnior. Justo. Era uma das visitas que a gente fazia por aqui, né? Porque antes a gente só fazia... A gente fazia viagem fora, né? São Paulo, Rio, e visitava todas as empresas nacionais, né? Então isso aí valia a pena. Mas a Mendes Júnior era uma das que a gente sempre visitou como parceiro lá da... Era e é ainda uma senhora empresa, né? Vale a pena. Graças a Deus. A minha irmã, por exemplo, trabalha lá desde quando começou a fazer estágio em edificações, está lá até hoje, na área de edificações lá da Mendes Júnior. É uma senhora empresa até hoje, trata muito bem os funcionários, respeita demais os funcionários. E você está falando negócio de brigar pro salário, né? O Masaharu fala sobre isso. A pessoa que faz greve, ela se sente, ela se prejudica sem perceber que está prejudicando. Justamente, é verdade. Eu achei isso muito interessante. O Masaharu, em 1930, 29, ele escreveu sobre isso, sobre a greve, sobre os funcionários. Porque ele começou trabalhando numa oficina mecânica, entendeu? Ele era mecânico, ele trabalhava na oficina mecânica, mexendo com aquela engrenagem dos carros. Ele começou a sentir que uma engrenagem sem lubrificação, ela não fluía, ela não rodava, ela não encaixava, entendeu? Emperrava, travava, né? Então, ele vem com a parte de oração, da gratidão, você agradecer aquilo ali, a coisa começa a fluir. Eu acho essa comparação dele muito bacana. É muito bacana. Eu aprendi muito, e depois que o Cláudio Horta passou a nos ajudar muito, né, no Educandário também, a gente gerou emprego para dezenas de adolescentes naquela época. Isso foi até... Ele ainda deixou isso programado por alguns anos depois que ele saiu da Mendes Júnior. E isso foi até 2 anos atrás, ainda durava esse programa que infelizmente encerrou. Mas tem coisas boas que às vezes a gente perde. Casei muito bem, graças a Deus. Com 33 anos eu acabei conhecendo a minha mulher, a Beth, que é dentista, funcionária pública da prefeitura aqui de Juiz de Fora, e de Matias. Uma pessoa maravilhosa, me deu 2 filhos para te aguentar lindos. também tem que ser maravilhosa, tem que ser, né? Isso aí. Tanto eu para aguentar ela, quanto ela para me aguentar, não. né? Coitada das mulheres, eu vou te contar, eu vou defender as mulheres. Mas ela aguentou muito sofrimento comigo, passou... Só de 6 sustos de infarto, pelo amor de Deus. Agora já não mais 6, são 8, né? Ela sobreviver a isso, coitada. Aqui, olha, Mário, sua história é longa, eu gastaria um mês inteiro aqui te entrevistando, mas infelizmente
infelizmente, fica aí o gostinho para quero mais, para outra oportunidade. Eu queria te agradecer do fundo do coração, nosso tempo está acabando, e te agradecer mesmo. Um beijo no teu coração, meu muito obrigada. Eu que agradeço e agradeço a todo o apoio que vocês têm dado para o Educandário até hoje, graças a Deus. Com certeza, estamos juntos. Obrigado. É assim? Obrigada, viu? E você, telespectador, um beijo no teu coração. Até o próximo programa, com certeza. Jane Aragão convida. Apoio Toninho Aleixo, decorador de eventos. Avenida Engenheiro Valdir Pedro Monachese 270, Aeroporto. Globo Ético Organização Contábil. Contabilidade com segurança.